E aí, turminha, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje é a aulinha de história, tá? Dei um pause aqui, a tia vai pedir que vocês peguem hoje o caderno de atividades, também a apostila de vocês, tá? Na aula passada, né, nós conversamos um pouco sobre os índios, a cultura indígena. Quem tá lembrado aí? A gente viu que eles coletam as coisas da natureza, que passam as tradições de geração para geração. Eles só utilizam o que é necessário da natureza. Nós falamos um pouquinho sobre a moradia, né? Sobre as ocas, as malocas. E vimos o que as crianças fazem, o que os meninos e as meninas fazem, do que são feitas as construções deles, né? Que eles retiram os materiais diretamente da natureza, somente usam o que é necessário. Isso tudo nós conversamos um pouquinho. E ficou uma atividade para ser feita lá no caderno de atividades. Peguem lá na página 74, a tia vai compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Nessa página aqui, olha. Então, vocês, quem precisar, pode voltar lá na apostila, dar mais uma pesquisada, quem não lembrar, tá? Mas tá bem simples, olha. Desde o passado, os indígenas usam recursos da natureza para criar diversos objetos. Pinte as imagens de 3 objetos confeccionados pelos indígenas com recursos naturais. Então, vocês vão procurar aqui os 3 objetos que são confeccionados com recursos naturais e pintar. Cuidado para não pintar coisa errada. Se tiver dúvida, espera, pergunta para alguém ou entra em contato com a tia ou pesquisa na apostila, tá? Depois a tia envia o gabarito para vocês conferirem. E na atividade número 6 da página 75, vocês vão completar essas frases aqui e com a mesma palavrinha que vocês completarem aqui, vocês vão completar essa cruzadinha aqui. Então, a palavrinha que eu pus na letra A aqui, eu vou colocar na letra A da cruzadinha. A palavrinha que eu colocar aqui na letra B, eu vou colocar a mesma palavrinha na letra B da cruzadinha, tá? Então, vamos lá, olha. Complete corretamente as frases e depois preencha a cruzadinha com as palavras registradas. O ato de repor a vegetação nativa é chamado de... Lembra que a tia falou que quando a gente tem o desmatamento, é preciso de... Aí vocês vão descobrir essa palavrinha e vão completar aqui, tá? As, espaço, podem ser retangulares ou redondas, e são espaços usados para a reunião de pessoas e outras atividades indígenas. Então, quais são esses locais, essas construções aqui, como que chamam? Depois, espaço, né? É como os indígenas chamam os animais de estimação. Então, tem um nominho lá todo carinhoso que eles utilizam para chamar os animais de estimação. Depois, letra D. Os indígenas retiram da espaço o que necessitam para sobreviver. De onde eles retiram? E letra E, e última, alguns grupos indígenas moram onde eles moram e usam parte da variedade de plantas da floresta na alimentação. Só uma dica, é o nome de uma floresta brasileira aí, tá? E aí, turminha, continuando então, olha, no caderno de atividades, a página 76, eu vou pedir para vocês fazerem também, tá? Essa página a tia vai explicar agora na aula, na apostila, mas é só assinalar aí como que era a formação dos reinos na África. Nós temos 3 opções que nós vamos ver agora, só fazer um xizinho, tá? E eu já vou compartilhar direto a apostila, então, de vocês, para a gente estar trabalhando aí. Vocês vão abrir a apostila de vocês lá na página
17, tá? Olha, a gente vai começar então aqui com a história da cultura, história e cultura africana. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar sobre alguns povos africanos, como eles viviam, quais eram as suas heranças, suas influências culturais, como que era o modo de vida deles, as permanências, mudanças, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre tudo isso aí nesse capítulo. Então, logo de início, nós temos uma atividade aí, até uma música, tá? Que fala de alguns países da África, do continente africano. Então, é essencial, né, a gente estar sabendo um pouquinho dessa cultura africana, porque eles influenciaram muito o nosso modo de viver aqui no Brasil, né? Nós temos várias culturas africanas aqui. Então, vocês vão fazer a leitura desta música aqui, né? Um fragmento de uma música que se chama África. Olha, quem não sabe onde é o Sudão, saberá a Nigéria, o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia e a Namíbia. Todos esses nomes que eu citei aqui, que eu li, melhor dizendo, né? Sudão, Nigéria, Gabão, Ruanda, Senegal, Tanzânia, Namíbia, todos esses são países do continente africano, tá? Então, depois de vocês fazerem essa leitura, vocês vão encontrar todos esses países aqui no continente africano. Olha, cada espacinho desse daqui é um país do continente africano. E vocês vão pintar esses países, tá? Então, por exemplo, tem Sudão lá, não tem? Vocês vêm aqui e vão pintar aqui esse pedaço aqui que representa o Sudão, que é o país, tá? Depois, e assim vocês vão fazer com todos os outros, só lembrando. Depois nós temos aqui a letra B, o baobá. Quem aí já viu falar em baobá? Quem já leu O Pequeno Príncipe vai saber do que eu estou falando, né? O baobá é uma árvore. Ela tem o tronco bem largo e ela vai afinando, formando um cone à medida que vai crescendo. E o baobá é um símbolo lá do continente africano, tá? É uma árvore bem curiosa que as folhas brotam entre julho e janeiro. E tem uma outra curiosidade bem interessante do baobá, que ela floresce uma única noite apenas. E isso acontece entre maio e agosto. Então, vocês vão ver aí, através das legendas, qual imagem que está representando o baobá e vão assinalar. E depois aqui, você sabia que há uma lenda que conta que o café foi descoberto na Etiópia? Há muito tempo, os etíopes realizavam uma cerimônia com um modo especial de fazer a bebida. Então, tem uma lenda, né, que conta como que os etíopes eles faziam essa bebida que é o café. E durante o ritual, os grãos são lavados na hora, torrados, moídos e coados. Nós temos a imagem aqui de duas mulheres aí que estão fazendo esse ritual aí do café, tá? Depois nós temos umas perguntinhas aqui. Olha, podemos dizer, eu vou ler na apostila porque está na minha aqui para não passar a resposta. Podemos dizer que preparar e servir café é uma tradição na Etiópia? Será que a gente pode dizer isso? Sim ou não e por quê? Vocês vão responder aí para mim. Depois, na letra B, cite 2 exemplos que demonstrem que o café é importante para a cultura brasileira. O café, gente, ele é importante para a cultura brasileira? Por que que ele é importante para a cultura brasileira? Essa vai estar bem fácil, haja vista que vocês sabem que aqui na nossa cidade, né, a principal atividade econômica é o café.
Então, ele tem uma importância muito grande aqui no Brasil, né? E agora, eu vou interromper essa tela aqui, tá? E eu vou contar para vocês, eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É essa daqui, olha. Isso, a gente vai saber essa curiosidade aí da lenda do café, né? Tá falando lá na nossa apostila que há uma lenda que conta que o café foi descoberto na Etiópia. Então, vamos ler essa história aí para a gente ficar sabendo um pouquinho mais disso? Vamos lá. Para auxiliar os alunos na preparação, não, a lenda do café. Para auxiliar os alunos na preparação da atividade do mini teatro, apresente a lenda etíope da origem do café. Então, essa atividade do mini teatro aqui a gente não vai fazer, que a gente não está na escola, né? Mas a gente vai comentar aí a lenda do café. Uma das muitas lendas sobre a origem do café aponta que essa bebida foi descoberta por acaso. Ao que tudo indica, o cafeeiro é uma planta nativa da Etiópia. E, de acordo com a narrativa, a história do café teria começado há mais de 1000 anos, quando um monge observou um pastor e seu rebanho de cabras que estavam muito agitadas. Foi então que o monge se aproximou do pastor e viu que eles seguravam os frutos pequenos e vermelhos nas mãos. Ele perguntou ao homem o que eram aqueles grãos, e o pastor contou que os frutinhos funcionavam como uma espécie de elixir que deixava tanto ele como seus animais com muito mais energia e disposição. Intrigado, o monge levou os frutos para o monastério e os experimentou, ficando ele também cheio de energia. Porém, a lenda continua. Diz que outro monge não gostou do sabor amargo da bebida feita com aqueles frutos e os jogou no fogo, o que fez com que os frutos exalassem um aroma delicioso. Com os grãos torrados pelo fogo, esse monge preparou uma nova bebida, dessa vez moendo os grãos torrados, o que teria originado o café, tal como conhecemos hoje. Da Etiópia, a bebida foi levada para o Iêmen, no Oriente Médio, e de lá foi levada para as outras partes do mundo, popularizando seu preparo e fazendo do café uma das bebidas mais consumidas e apreciadas no mundo. Olha que curiosa essa lenda, né, gente? É bom para a gente estar tendo conhecimento disso. Ok, então vamos voltar lá para a nossa apostila, né? E agora, que a gente já falou um pouquinho dessa lenda, nós vamos voltar lá na nossa apostila. Deixa a tia ampliar essa tela aqui para vocês. E aqui, reinos da África. Vamos lá. Alguns lugares na África formavam reinos, ou seja, esses locais eram governados por um rei. Outros eram império, pois seus governantes eram muito poderosos. Então, nós temos aqui o mapa do continente africano, né, com todos os países. E aqui, logo abaixo desse mapa, a gente vai, vocês vão lembrar que a tia explicou para vocês, na aula ainda, vocês fizeram atividades até na apostila, né, que as primeiras cidades, elas sempre eram construídas às beiras de rios, tá? Por quê? Por causa da água. Então, com a água era possível as pessoas cultivarem alimentos, criar animais e também para beber. Então, tudo se tornava mais fácil.
Então, nós vimos que as primeiras cidades, sempre elas eram construídas na beira dos rios. Há muito tempo, os egípcios fundaram cidades nas proximidades do rio Nilo. Lembra que a gente fez uma atividade? Vocês montaram uma cidade para ti, às margens do rio Nilo, na outra apostila? E eles utilizavam, aqui está a imagem, né? Eles utilizavam pedras e barro para criar suas construções. Então, nós temos aqui, olha, a argila era misturada a água e palha e depois moldada em formato de tijolos que eram secos ao sol. Então, eles já faziam os tijolos naquela época, né? E agora aqui, gente, essa página aqui, ela é bem curiosa também, né? Vamos conhecer outros lugares e reinos africanos. Então, nós temos nessa página aqui algumas construções, tá? Que a gente vai estar vendo aqui como elas são curiosas também, né? Essa igreja aqui é uma igreja que ela foi escavada no meio de rochas, olha, no meio de pedras. Se vocês acessarem o QR Code e esses RA positivos aqui, vocês vão ter a oportunidade de ver com maiores detalhes, tá? Então, os reinos, olha, essa página aqui vai ajudar vocês a resolverem aquela questão lá da página 76, da página 76 do caderno de atividades, tá? Veja bem, olha, os reinos da África eram formados por um conjunto de aldeias, cidades e uma cidade principal. Os africanos, eles utilizavam recursos naturais para construir os edifícios, como os templos e palácios dos reinos. Então, nós temos aqui duas construções. Olha aí que legal. Eu acho que eu tenho ela aqui. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Olha, com a lupa, lá no QR Code e nós temos a lupa que dá para vocês verem, tá? Então, essa daqui é uma igreja de São Jorge, que ela foi escavada nas pedras cerca de 1000 anos atrás. Olha, a gente passando a lupa, dá para a gente ver os detalhes das janelas, das construções, tá? Olha que interessante que é. Vocês podem acessarem do celular de vocês. Tá? Então, na atualidade, essa região aqui corresponde à cidade de Lalibela, na Etiópia que fica. Olha aqui, tudo pedra. Então, ela foi escavada aqui no meio da rocha mesmo. E nós temos essa outra aqui, essa construção, olha que interessante os detalhes. Tá? Ela está localizada na cidade de Tombouctou, no Mali. Nesse conjunto de construções encontram-se a mesquita. O que seria essa mesquita aí? Uma biblioteca e uma das maiores, das universidades mais antigas do mundo. Olha, acho que nem vai ter necessidade de eu voltar aqui com compartilhamento de tela, não, que hoje o que a gente vai ver vai ser isso daí mesmo, tá? Só tá faltando um pedacinho, eu vou fazer a leitura aqui, olha. A Universidade de Sancoré é considerada uma das universidades mais antigas, eu já falei para vocês, e nessa universidade também tem uma biblioteca. Os estudantes usavam turbantes de cores diferentes para cada nível de ensino. Olha, isso aí a gente não viu, né? A tia não falou ainda para vocês. E as aulas eram dadas em pátios ao ar livre. Matemática, história, geografia, astronomia e o Alcorão faziam parte dos conteúdos. E nós temos embaixo aí explicando o que é astronomia e o que é o Alcorão.
Então, astronomia é ciência que estuda os astros, né? Isso aí eu creio que vocês já sabem. E o Alcorão era um livro sagrado dos muçulmanos. Ok, galerinha? Então, hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Beijão para vocês, ó, e até a próxima. Tchau, tchau.